Olá, esse é o projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Daremos continuidade ao trabalho com o tema Ecologia. Nesse tema, nós teremos um número maior de aulas, tendo em vista que é um tema que tem presença constante nas provas do Enem. Então, daremos uma maior atenção a esse tema. Para essa aula, eu selecionei uma questão recente, Enem 2022, e eu destaco alguns trechos desse enunciado. Peixes mortos, intensa decomposição da matéria orgânica, número elevado de algas, esgoto doméstico, bolhas emergindo. Então, nós temos um desequilíbrio ambiental no ambiente aquático. Trata-se de desequilíbrio ambiental uma vez que se fala em uma grande quantidade de peixes mortos. Consequentemente, você tem uma intensa decomposição de matéria orgânica, consequentemente, ou causa e efeito. Na verdade, pode ser causa e, na verdade, pode ser efeito. Você tem um elevado número de algas se proliferando ali naquele ambiente e a presença de um esgoto doméstico. Então, temos um cenário de desequilíbrio atingindo um ambiente aquático. Então, a gente precisa já puxar na memória quais são os desequilíbrios aquáticos que têm relação com grande proliferação de algas e morte de peixes. Vamos tentar ler o enunciado para as ideias irem aparecendo aqui em mente. Então, alunos de um curso de Ciências Biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre um lago: grande quantidade de peixes mortos, com intensa decomposição da matéria orgânica. Número elevado de algas, impedindo a chegada de luz às camadas inferiores da coluna d'água. Esgoto doméstico sendo lançado no lago. Bolhas emergindo no fundo do lago. O lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Ou seja, você tem um lago, nesse lago não tem entrada de água constante, uma vez que ele está isolado por um cordão arenoso. Nesse lago, a única entrada que tem, pelo menos aqui nas informações que a gente tem, é a entrada de um esgoto doméstico. E aí, qual será esse problema ambiental? Que a presença de um esgoto leva a uma proliferação de algas e, em seguida, a morte dos peixes. Vamos lá, com base nas afirmações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de autodepuração, potabilização, eutrofização, oxigenação e salinização. Então, a possível alternativa que tem grande relação com proliferação de algas e morte de peixes é um fenômeno chamado eutrofização. Vamos tentar entender que fenômeno é esse. Então, dentre os desequilíbrios ambientais que afetam os ecossistemas aquáticos, nós temos a eutrofização. O que é que acontece nesse cenário de eutrofização? Então, você tem a entrada em um lago, num rio, de grandes quantidades ou de dejetos ou de fertilizantes. Fertilizantes vindo de atividades agrícolas. Com a chuva, esses fertilizantes podem ser escoados para um rio e do rio chegar a algum outro corpo d'água, uma barragem, um lago, um açude, enfim. Mas a presença desses dejetos ou de fertilizantes atuam aumentando a quantidade de nitrato e fosfato nesse ambiente aquático. O nitrato e fosfato no ambiente aquático, geralmente eles estão em baixa quantidade. A elevada concentração de nitrato e fosfato no ambiente aquático favorece a proliferação de algas e cianobactérias. Num primeiro momento, essa proliferação de algas e cianobactérias pode ser vista até como algo positivo. Você está aumentando o número de ser vivos ali, vai mexer com a cadeia ecológica, pode favorecer uma maior produção energética naquele ecossistema. O problema é que essa proliferação ela é muito acentuada. E aí, quando você tem uma enorme quantidade de algas e cianobactérias nessa coluna de água, você impede
ou dificulta que a luz penetre na coluna de água. Então, os organismos fotossintetizantes que estão lá no fundo do lago, como plantas aquáticas enraizadas, vão ter dificuldade de receber a água que está, de receber a luz, uma vez que essa camada de algas e cianobactérias na superfície do lago vão dificultar a penetração da luz. Se eu dificulto a penetração da luz, eu tenho uma queda na fotossíntese. Uma queda na taxa de fotossíntese, eu vou ter, consequentemente, uma queda na concentração de oxigênio diluída na água, dissolvida na água. E isso pode levar à morte dos animais que ali vivem por simplesmente não ter oxigênio. E aliado a isso, eu tenho um segundo problema. Quando essas algas elas morrem, elas vão entrar também em decomposição e aí eu vou ter mais organismos decompositores, muitas vezes aeróbios, que vão ajudar a retirar essa enorme quantidade a quantidade existente de oxigênio dissolvido na água. Então aqui nós temos os dois ambientes, um ambiente com um lago normal e outro ambiente sofrendo esse desequilíbrio da eutrofização. Então no lago normal nós temos um baixo nível de nutrientes, fosfato e nitratos, então você tem uma boa penetração de luz, porque não vai ter uma enorme quantidade de algas e cianobactérias nessa coluna de água. Consequentemente, eu tenho um alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas e uma alta diversidade de peixes. Num ambiente com eutrofização, você vai ter um alto nível de nutrientes, consequentemente, uma elevada quantidade de algas e cianobactérias. Você vai ter pouca penetração da luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas e alto crescimento de algas, assim como baixa diversidade de peixes. Só os peixes que vão ter uma maior facilidade de extrair esse pouquíssimo oxigênio dissolvido na água é que vão conseguir sobreviver. Então, se a gente olhar nas possíveis respostas, a letra C é eutrofização, que é o que caracteriza esse ambiente. Uma das características, que é a característica 4, bolhas emergindo no fundo do lago, pode estar acontecendo atividade de micro-organismos anaeróbios e com consequente liberação de gases, por exemplo, CO2. Já que não tem oxigênio dissolvido, eu posso ter bactérias anaeróbias que vão liberar CO2 no seu metabolismo. Então, ficamos com a letra C, eutrofização.